Bom, olá, você está no meu canal, né? Eu sou Paulo Brites, está no canal do Aprenda Eletrônica, ou do Paulo Brites, não sei qual canal que eu estou divulgando isso agora. Na verdade, esse vídeo aqui, ele é um complemento de um artigo que eu publiquei no meu site, www.paulobrites.com.br. O artigo é Ressuscitando Capacitores Guardados no Baú. E aí, capacitores eletrolíticos. E aí não necessariamente sejam capacitores novinhos, né? Novos, velhos. Novos porque nunca foram usados, mas velhos porque estão guardados há muito tempo. Pode ser capacitores também que foram retirados de algum equipamento antigo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho interessante. Essa aqui é uma placa de sucata de telefonia. Isso aqui deve ser lá dos anos 60, 70, sei lá. E tem vários capacitores aqui. Se não vai dar para ver, mas eu vou ler aqui. 470 microfarads por 64 volts. 1500 microfarads por 16 volts. Isso aí a gente compra no mercado, é baratinho. Tá bom. Então agora eu vou ver se eu boto aqui na telinha aqui para você ver aqui. Vou dar bastante. Não sei se vai dar para ler, mas eu vou ler o que está escrito aqui. Primeiro está escrito aqui Long Life, vida longa. Eu duvido que você compre aí nas lojinhas por aí esse capacitor aqui no Brasil. Trabalhar em faixa de temperatura de menos 40 a mais 85 graus. Mais 85 graus para as fontes chaveadas hoje em dia e tal não é. Recomenda 125 graus em alguns casos, mas tudo bem. Agora o mais interessante aqui é que ele diz aqui que ele é fabricado na Suécia. Década de 60, vamos dizer década de 70. Tá? Se esse capacitor aqui tiver 100%, eu prefiro usar esse que comprar um por aí. Vou fazer algumas observações aqui para justificar o artigo que eu fiz. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o velho teste simples de verificar o capacitor com um multímetro analógico. Vou pegar aqui um analógico aqui, para aqui a fonte da câmera. Estou aqui com um analógico aqui, estourando um pouco a imagem, né? Analógico da Excel MA70A. Eu podia usar outros, como o Samba 320X que eu tenho aqui, a F105, mas a maioria não vai ter facilidade de encontrar um instrumento requintado desse. Então por isso que eu estou fazendo com esse instrumento aqui, que é mais fácil de comprar e é bem razoável. Claro que não é o capacete, não é o multímetro, se a gente comparar com o Samba 320X, com 260 da Simpson, uma F105, coisa desse tipo, mas resolve. Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma medição na escala de resistência, aquela medição antiga que se faz, né? Que se fazia por aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar aqui para você poder verificar o ponteiro lá do instrumento. Carregou, vem descarregando, né? Quando o capacitor está ruim, ele não vai descarregando, ele para ali num ponto e volta e fica travado lá numa resistência baixa. Eu não vou explorar isso aqui, porque isso aqui deve ser do conhecimento da maioria. Inverte aqui a polaridade, vai demorar um pouquinho. Está começando lá, está descarregando o capacitor de 470 microfarads, tudo bem. Esse aqui não é o passo que eu quero trabalhar agora. Então antes eu vou fazer o seguinte. Bom, parece que o capacitor está bom. Então vamos lá para o capacímetro. Vou pegar esse capacímetro aqui. Ele é de 470 microfarads, então eu estou escolhendo ali a escala de 2000 microfarads. Eu vou botar aqui e vou mostrar aqui o que está acontecendo. Maravilha, 469, 470 microfarads, está batendo em cima, né? Tá tudo indo bem.
agora, mais um testezinho. O SR, que é uma coisa importante. Vou pegar aqui o SR, meu antigo medidor de SR lá, que não existe mais para comprar, mas tem os outros similares aí que se encontra no eBay. Eu vou usar esse aqui. Vou botar aqui, tá ligado? Liguei, vou pegar aqui as ponteiras. O medidor de SR não precisa ter preocupação com polaridade. Vou zerar aqui a escala. Zerar a escala. Já zerei. E agora eu vou colocar um instrumento aqui. Eu vou ver o SR que ele está marcando. 0.04 ohms. Se eu olhar aqui numa tabelinha que ele tem aqui, ele diz que para um capacitor de 470 microfarads de 63 volts, nosso 64, deveria ser 0.09. Desligou aqui. Sem querer aqui desligar. 0.09. Então tá bom, né? Tá razoável. Já me perguntaram, mas qual é o valor ideal do SR de um capacitor? Bom, o valor ideal é aquele que o fabricante do capacitor diz para você lá no datasheet dele. Só que no Brasil você não vai encontrar datasheet de componente, né? De capacitor. Ninguém vai te dizer a marca. Aí se você tiver uma marca boa lá, você pode ir lá no Google procurar aquela marca, encontrar o datasheet e tal, ele vai dizer o SR, porque o SR vai depender, tem capacitor de low SR, tem capacitor fajuto, tem tudo. Bom, esse capacitor tá bom? Posso usar? Sim, aparentemente sim, mas agora tem uma questão que aí é o que vai entrar, o que eu quero debater nesse vídeo propriamente dito, que é a corrente de fuga. Como esse capacitor for parado muito tempo, o dielétrico dele está, vamos dizer assim, adormecido, está prejudicado. E eu preciso verificar se ele não está apresentando uma fuga. Um capacitor bom, fuga tem sempre uma fuga, um eletrolite, mas deve ser da ordem de 4, 5 microamperes, não mais do que isso. Então você pode pegar um capacitor novo que você comprou na loja e ver como é que está a fuga dele com esse T lá no artigo, que é uma revisão de um projeto que foi feito em 93 por um aluno meu que me deu de presente. Uma corrosão ali na bobina móvel, eu não consegui resolver e aí eu larguei para lá, o que trouxe suas vantagens, né? Porque na época usamos um galvanômetro grande, de ponteiro e tal. Digital era uma coisa rara, mas hoje a gente tem alguns instrumentos digitais baratinhos para comprar no mercado, com os painéis como esse que está aqui na montagem, e que eu fiz uma modificação. Eu tirei aquele analógico. Eu vou precisar de duas medidas, eu vou precisar de tensão e de corrente. Para medida de corrente eu vou preferir o analógico. O projeto original usava um galvanômetro de 50 microamperes com escalas que iam de 50 microamperes até 100 miliamperes. Aqui é uma chave que eu tirei. O que eu vou fazer? Eu tirei a chave, tirei o galvanômetro, coloquei bornes para usar esse MA70 aqui na escala de corrente, porque ele tem uma escala de 50 microamperes. O instrumento de fundo de escala dele é 50 microamperes. E ele vai até 250 miliamperes. Então eu não preciso mais daquela chave, vou usar a chave do próprio instrumento. Esse instrumento aqui vai ser o galvanômetro. O galvanômetro ele era usado para medir a corrente de fuga e a tensão que estava sendo aplicada no capacitor, com uma chave que ficava aqui onde está o borne vermelho, ora tensão, ora corrente.
isso era um recurso, né? Mas ruim, né? Porque se você desse uma distraída, você podia parar de medir a tensão, parar de medir a corrente, ficava o negócio de muda-chave, não era um negócio, tinha que ter muita atenção na execução. Então o que eu fiz? Já que tinha que tirar o galvanômetro, eu usei o MA70 para medir a corrente e coloquei um painel digital. No caso aqui eu usei o PM473, que eu tenho, acho que é 473, está lá escrito no artigo, que eu tenho alguns sobrando por aqui e eles são baratinhos. Eu tive que fazer uma mexida, eu tive que fazer uma fontezinha de 9 volts para poder alimentar esse instrumento aqui, porque ele não pode ser alimentado com a própria fonte que ele vai medir, obviamente. Mas isso é mole. Eu tinha um transformadorzinho de caixa de som, daquela xing-linha de computador, bem vagabundo, achado em sucata, um regulador de 9 volts, fiz uma mini fontezinha ali e alimentei o instrumento, tá lá. Vou ligar ele aqui, tá lá, ligou, tá lá marcando. Mas ele não vai mostrar tensão nenhuma, mesmo que eu varie a tensão aqui não vai mostrar variação de tensão. Por que não vai mostrar? Porque essa tensão que ele está medindo é a tensão em cima do capacitor quando eu estiver trabalhando com ele. Não é a tensão da fonte, mas em cima do capacitor. E para isso eu preciso botar o miliamperímetro aqui no meio do caminho para fechar o circuito. Tá? Porque eu quero medir a tensão que está em cima do capacitor quando ele está sendo carregado. O que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui. Aqui eu tenho duas chaves, uma push button e uma outra liga e desliga, que está em paralelo com a push button. Ué, para quê? Bom, a push button eu dou uma pulsada para começar a carga. E depois, para não ficar com o dedo ali apertando a push button o tempo todo, eu passo a chave para posição on e deixo fluindo. Porque o processo é lento. Eu tenho que ir aumentando a tensão devagarinho e observando que a corrente, essa corrente, que é na verdade a corrente de fuga, né, que ela está diminuindo. À medida que ela vai diminuindo, eu posso baixar a escala do meu instrumento, a escala de corrente do meu instrumento, até onde der para baixar. O ideal é 4, 5 microamperes e aumentar a tensão. Aí baixou, eu vou lá, mudo a escala do miliamperímetro para uma escala mais alta, aumento um pouco a tensão em cima do capacitor, tendo cuidado de não ultrapassar a tensão de variar. Ela tá, é uma ponte retificadora direto da rede, com um circuitozinho de controle aqui, dois transistores. Isso aqui eu mantive a originalidade, embora sejam transistores antigos, eu mantive a originalidade porque já estava pronto. Aí eu perdi o que eu estava falando. Então é uma ponte direto da fonte. Então eu tenho que ter um certo cuidado, porque o negativo aqui, dependendo de como eu ligo a tomada lá, né, ele pode estar vivo. Então, o ideal é usar uma tomada polarizada e tal. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, não é o caso do projeto. Bom, o que eu vou fazer? Vou colocar meu instrumento aqui na escala de 250 microamperes, por dedos aqui nos bornes. Vou mudar aqui a câmera agora para você poder ver o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu filmar a posição da câmera mais interessante. Meio complicado aqui de fazer isso sozinho, sem espaço. Acho que deu aqui, né? Tá aqui. Isso aqui, as ponteiras do MA70. MA70A da ICL. Aqui nos
nos bornes, eu vou colocar o capacitor. Como os terminais dele estão curtos, eu vou botar a ponteirazinha de prova. Cuidado, a eletrolite você tem que prestar atenção na polaridade. Então, primeiro, positivo e preto, negativo. Vou botar minha chave aqui na posição off, aqui na posição off, depois vou botar uma etiqueta ali. Vou pendurar o capacitor, positivo e negativo. É claro que eu já verifiquei antes que o capacitor não está em curto, né? Vou baixar aqui a tensão toda, zerei. E agora eu vou ligar o instrumento. Não vai acontecer praticamente nada. Essa tensão que está aparecendo aqui, 8.6, é porque essa regulação dessa fonte ela não chega a zero, tá? Ela parte aí de 8.6, o que não é importante, porque não vai ficar recuperando capacitores com tensão de trabalho menor do que isso. Aqui são capacitores de tensão maior, ou então você pode ter aí uma tonelada de capacitores, sei lá, de 16 volts guardados aí, 10 anos, e vale a pena dar uma recuperada. Bom, feito isso, agora eu vou tentar ver se eu consigo fazer aqui com que eu possa ver. Não sei aqui. Tá. Vou mexer aqui um pouco. Nossa, eu vou falar algumas coisas aqui, você vai acreditar, porque está meio complicado para mim trabalhar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco a tensão aqui. Agora, como eu estou com o instrumento, dá para ver que eu vou aumentar a tensão. Vou botar aqui 30 volts, capacitor para 64, um pouquinho menos. Em torno de 20 volts. 20 volts. Botei 20 volts. Botei na escala 250 microamperes. Vamos prestar atenção no ponteiro agora do analógico aqui. E vou dar uma pulsada aqui. O ponteiro deve se deslocar. Provavelmente não vai se deslocar muito, porque eu botei, por garantia, eu botei 250 mA. Posso até botar 25, porque a corrente não vai ser tão alta assim. Viu? Deu uma pulsada e caiu. Vou baixar a corrente para 2,5 mA. Vou novamente dar uma pulsada e caiu. Acho que eu posso botar 50 microamperes. Vamos lá ver. Opa, foi lá, não chegou lá nos 50 mA, então eu vou ligar a chave 1 para não ficar com o dedinho ali e vou observar que a corrente de fuga, eu estou medindo a corrente de fuga, que de certa forma é o que eu quero saber. Ela já está chegando, eu estou na escala de 50 microamperes. Ela está ali oscilando, você vê. Aí é que está a grande sacada da história. Essa corrente de fuga, ela vai ficar oscilando por quê? Porque ela está produzindo uma corrente, uma tensão em cima do capacitor, né? Que está produzindo uma corrente nele, que está recuperando o dielétrico dele, está, vamos dizer assim, reformatando, grosseiramente, aqui, o dielétrico, né? Está fazendo com que o dielétrico volte à vida, né? Porque o dielétrico é um processo químico, e isso aqui ficou parado muitos e muitos anos. Eu acredito que essa placa deve ser no mínimo dos anos 70, isso deve estar parado aos 30 anos e pouquinho. Mais, né? 70, 40 anos. O capacitor de 40 anos, tá bom, né? Aí a corrente está lá, oscilando um pouquinho. Agora, o processo é lento. Eu vou deixar isso ligado aqui, ele vai e volta, vai e volta. É bom que o processo, pelo menos nessa primeira meia hora, ele seja assistido. Não vai deixar aqui, porque pode ser que o capacitor de repente não suporte a recuperação e de repente ele entre curto e aí vai estourar o seu instrumento. Se você não estiver assistindo, vai passar uma corrente maior que 50 microamperes e vai queimar o instrumento. Então, eu sugiro que na primeira meia hora, 20 minutos.
daqui a 1 hora. Eu não vou ficar gravando o vídeo daqui por 1 hora, né? Quando o ponteiro bater lá no fundo, 0, o que eu posso fazer? Mudo a escala para 2,5 mA, nesse caso, novamente. Desligo ali a chave on para o off. Aumento a tensão de alimentação, que está com 20 volts. Passo para uns 40, 50 volts. Me aproximo mais da tensão. E dou mais uma cutucada para ver o que aconteceu. O objetivo é que quando o capacitor estiver em cima dos bornes dele, próximo da tensão de trabalho dele, não precisa chegar em cima ali, 64 volts, porque ninguém vai trabalhar com o capacitor em cima. Você tem uma tolerância aí no mínimo de 20 volts. Então, 50 e poucos volts, né? Se o capacitor tiver com alimentação em torno de 50 e poucos volts, a corrente de fuga, como eu disse, ela tem que ser em torno de 10 microamperes para baixo. Se a gente conseguisse, né, o datasheet desse capacitor, que vai ser difícil porque é um capacitor muito antigo, e aqui não tem o fabricante, ou tem, sei lá, parece que tem aqui sim. Tem que ver aqui. Tem uma logomarca aqui, mas esse fabricante não deve nem existir mais, né? Provavelmente mudou de nome, parece que é Rita, uma coisa assim. E nessa época não se tinha as coisas ainda em formato na internet desse capacitor. Mas no capacitor um pouco mais recente, você vai encontrar o datasheet, e lá no datasheet o fabricante vai dizer, olha, esse capacitor aqui, a corrente de fuga dele ideal é 5 microamperes, é 2 microamperes, é 8 microamperes. Ele vai te dar que tem que ser bem baixo. O capacitor com corrente de fuga de miliamperes só serve para fazer fontezinha de brinquedinho, né? Uma porcaria. Você vê que está oscilando, como eu disse, o processo é lento, vai demorar. Eu estou na escala de 50 microamperes, ele está ali, ó, caiu agora, deu uma caída legal, entendeu? Já baixou para 25, subiu, mas ele não passa mais, né, dos 100 microamperes como estava acontecendo, perdão, eu estou na escala de 50 microamperes, então 50 microamperes, eu estou agora com 10 microamperes, né? Estava olhando ali a escala errada, 10 microamperes, né? De vez em quando ele cai para, chegou em 5 microamperes, 6, e ele vai ficar nessa brincadeira, tá? Durante horas. Aí você pode deixar isso aqui, né? Tomar café, eu vou até beber uma água aqui porque estou ficando com a garganta seca. Tomar café, fazer qualquer coisa. E de vez em quando vem dar uma olhada. É pouco provável que o capacitor vá, nessa situação que ele está, que ele vai dar um salto na corrente de fuga dele. Corrente de fuga, tá? Existe uma outra corrente que é a corrente de Ripple. Porque o capacitor eletrolítico normalmente ele é usado para filtragens de fontes. Então tem uma corrente de Ripple, que é a corrente AC, que vai passar por ele, que ele tem que ser fabricado para suportar isso daí, né? Uma corrente que vai acontecer, mesmo com a inversão de polaridade, ele tem que suportar isso. É outra coisa, eu não estou falando de corrente de Ripple. Mais adiante eu posso escrever um artigo sobre corrente de Ripple, é outra história. Então, hoje, né, as fontes chaveadas, sofisticadas, então eu vejo muita gente aí tendo dificuldade nos reparos, fazendo umas perguntas, completamente despreparada, né? Porque os cursos estão fracos, né? Enfim. Por isso eu criei esse clube que eu chamo de Clube de Aprender Eletrônica do Computador British, que eu sempre enfatizo que não é um curso. A minha ideia é pegar conceitos de eletrônica e explorar com detalhes, fazendo um complemento daquilo que eu faço lá no site, nos artigos do site. Porque os artigos do site, eles são esporádicos, cada hora eu escrevo uma coisa, eu escrevo um artigo em função de alguma pergunta que me fazem, eu acho aquele assunto interessante, mas não tem ali uma regularidade. No clube é quase como se fosse um curso. Então por que não é um curso? Então por que não é? Porque eu não tenho uma carga horária pré-definida, eu não vou dar certificado, você não vai fazer prova, mas você vai ter uma vantagem, que cada aula
você vai botar lá na seção de comentários a sua dúvida e eu vou responder quantas vezes você colocar a dúvida. Se a dúvida for muito interessante, eu vou fazer uma aula extra, uma aula bônus, uma aula de revisão para falar daquela dúvida, como eu já fiz com algumas aulas. Hoje já tem, não lembro, eu tenho que entrar lá e ver. Você pode inclusive pegar a planilha de todas as aulas, mesmo que você não seja aluno VIP, senão você não, depois você tem que passar a ser assinante e pagar lá um valor que hoje está irrisório, R$ 22,90 por mês. Antes do meio do ano eu vou dar uma ajustada nesse valor, porque eu estou tendo custos aí para manter isso funcionando. Custos operacionais, internet, sistema de proteção, etc. Mas não vai ser também nada absurdo. É uma assinatura sem que você tenha compromisso de pagar ali. Não quer mais, para de pagar, também não assiste mais às aulas. As aulas não são baixáveis, não pode ser gravada, obviamente. Mas você pode fazer perguntas e eu respondo. Então você tem ali quase que um professor particular do seu lado para tirar dúvidas, né, que muitas vezes não foram tiradas na época do seu curso técnico. Tem alunos que já são profissionais há algum tempo e que estão fazendo as aulas e estão dizendo, poxa, eu nunca tinha visto essa abordagem, agora eu estou entendendo uma coisa que eu nunca tinha entendido direito. Porque o curso tem que cumprir uma meta, tem um currículo, tem que ser aquele corre-corre, fast food, né? Eu digo que a educação ela se transformou num fast food, né? Tem que ser rápido, né? É devagar que a gente vai aprendendo. Então a ideia do clube é explorar essas coisas e complementar com... Tem aula teórica explicada, né? Você entra lá e vê as aulas, as 3 primeiras aulas, e tem aulas também práticas, demonstrativas, como essa que eu estou fazendo agora aqui da medida. Você vê que enquanto estou jogando conversa fora aqui, eu estou observando lá que a corrente está em 5 microamperes, de repente dá uma osciladinha, mas ela já não está oscilando tanto como no início. Talvez eu possa dar uma aumentadinha na tensão aqui agora, para acelerar. Opa, quando eu aumentei aqui a tensão, deu um pico lá, foi só aumentar um pouquinho, estava com 20. Tem que ligar essa escala aqui porque está dando. Aumentei a tensão para 32 volts, metade da tensão dele. Deu um pico lá, né? Porque a carga também. Agora tá lá na escala de 50 microamperes, estou com 32 volts. A corrente está alta ainda. Tem que vir para cá. 32 volts a corrente está alta. 2,5. Estou na escala de 2,5 miliamperes agora. 2,5. Estou com mais de 50 microamperes. A corrente alta agora quando a tensão subiu, tá vendo? Não posso passar para a escala de 50 microamperes que vai estourar. Se eu subir a tensão e a corrente subiu. Vou voltar a fazer aqui uma tentativa aqui. Vou ligar aqui, botar nos 50 microamperes, vou ver o que acontece. Opa, já melhorou, já ficou um tempinho. Você viu? Aumentei a tensão, no início a corrente de fuga foi alta, mas ela já está caindo. Vou ligar aqui, ela está caindo, mas ela, quando eu estava com 20 volts, a tensão chegou lá perto de 5 microamperes, né? Agora com 32 volts de tensão, a corrente já está, foi lá em 20 microamperes, caiu 15, voltou para 20, está subindo, está subindo, está subindo. Se ela subir muito, por isso que eu digo que tem que ser assistido o processo, tá? Aumentei a tensão de trabalho, a fuga aumentou. Então é um processo lento para você fazer uma recuperação do capacitor. Agora, quando esse capacitor daqui a 1 hora, 2 horas, 5 horas, ele tiver recuperado, ele, que você vai
comprar aí no mercado Xing Ling. Você compra capacitores em empresas americanas, como a Mauser, a Farnell, multinacionais, né? Farnell, que eu me lembro, tem outras que agora não me ocorrem. Na verdade, ficaram poucas porque uma está comprando a outra. E que você vai lá, você tem a marca do capacitor, Niscon, Panasonic, enfim. Aí tem todas, o datasheet com toda a especificação do capacitor. Não, eles não, às vezes não são nem tão caros. O problema é que você, quando vai comprar um capacitor desse fora do Brasil, você vai ter taxação, vai ter uma opção de coisa, então complica, né? Mas eu, quando faço uma restauração de um som antigo, um Marantz daqueles, um Santos, eu digo para o cliente: olha, se quer fazer, vou te dar uma lista de componentes, você se vira para trazer os componentes. Nada de comprar transistor na lojinha da esquina, porque eu já quebrei a cara muitas vezes. Eu quero o transistor original mesmo. Quero capacitor de boa qualidade. Resistores, dependendo do que for, a gente ainda pode usar esses que a gente tem por aí. Mas capacitor, seja eletrolítico, seja poliéster, seja outro, e na linha de alta tem capacitores específicos, para a parte do pré. Isso para quem curte um som, né, de alto nível. Então, voltando aqui para a recuperação, você vê, eu estou com 32 volts aplicado aqui, vou dar uma mexida aqui, caiu o instrumento, acho que vai dar um pico agora. Não estou podendo mexer ali, porque não sou. Estou com 32 volts em cima do capacitor, metade da tensão de trabalho dele. A corrente de fuga voltou a subir, né? Tá naquela oscilação que eu falei, sobe, desce, mas a microamperes, ela ainda está aí com 10 microamperes, deu uma caída legal, então subiu. É assim mesmo, né? Depois de algumas horas, né, aí você pode deixar isso lá na sua bancada e fazer outra coisa, ficar monitorando. Provavelmente ela não vai dar mais picos de corrente. Aí conseguiu chegar lá numa corrente bem baixinha, dá mais uma aumentadinha na tensão, aí para 50 volts no caso desse capacitor que é de 64, né? E para finalizar, se quiser, bota lá os 62, 63, né, próximo da tensão de trabalho, e vê a corrente de fuga, embora ele não vá ser usado na tensão gravada de tensão de trabalho. Isso é um processo para mostrar o seguinte, que embora esse capacitor tivesse dado no capacímetro uma capacitância 100%, ele tivesse dado um SR bem baixo, né, ele tem uma corrente de fuga. Então, isso pode prejudicar o circuito, ele pode não funcionar bem no circuito, dependendo da característica dele, porque você é complexo o assunto, né? Não é uma medida só que resolve o problema, são várias. Ainda tem outras coisas que a gente teria que medir, né? Tangente delta, outras coisas. Mas pelo menos essas coisas aqui são fundamentais e acho que valeu o aprendizado. Leia o artigo lá e qualquer coisa põe lá nos comentários, que sempre serão bem-vindos. Estou encerrando o vídeo por aqui então. E vou deixar aqui, vou desligar o vídeo, mas vou deixar meu capacitor aqui sendo recuperado até de onde que ele chega.